São 9h48, a gente fala neste momento do primeiro boletim sobre a saúde integral da população negra em Campinas. A gestora de informação e monitoramento de vigilância, Camila Bello, está na linha para conversar com a gente, porque foi uma política instituída no município para melhorar esses indicadores, para poder também garantir política pública para a condição de saúde da população negra. E é a pergunta: existem questões em que esta população precisa ter um atendimento diferenciado? Camila, um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar falando com vocês hoje nesse dia tão especial de lançamento, né? Um marco histórico para o município de Campinas. O boletim, esse boletim especial de lançamento, ele tem a proposta de fazer e subsidiar as políticas públicas em Campinas, né? E ele traz um reconhecimento da Secretaria Municipal de Saúde sobre as desigualdades étnico-raciais aqui em Campinas. Então, quando a gente pensa em produzir equidade, em garantir que todo cidadão do nosso município, né, ele tenha um acesso à saúde, que ele tenha qualidade de vida, a gente precisa olhar as vulnerabilidades, né? E esse boletim, ele vai contar que a população negra em Campinas, ela é muito vulnerável, né? Então, ela mora nos bairros mais pobres da cidade, né? E vai exigir uma reorganização das políticas públicas para a promoção da saúde. Essa vulnerabilidade, ela tem relação com casos de violência ou com situações também insalubres ou de serviços não, no sentido público, mas também abastecimento? Quando o boletim, ele vai trazer uma análise sobre a distribuição populacional. Então, no começo do boletim, a gente já aponta, né, que a população negra, ela envelhece menos em Campinas, né? A gente tem... quando a gente vai olhar as pessoas acima de 60 anos aqui no município, a gente observa que a população negra, ela corresponde... Alô? Oi, pode continuar. Estamos te ouvindo. Está me escutando? Sim. A população negra, ela corresponde, quando a gente compara mulheres brancas e mulheres negras, a gente tem só 9,14% das mulheres negras com idade acima de 60 anos. Quando a gente vai olhar esses homens, isso cai para 7,2%. Então, os homens negros, eles estão mais expostos a condições insalubres de trabalho, eles estão mais expostos também à violência, né, no nosso município. Eles têm um aumento da mortalidade também, né, dos indicadores de mortalidade. No boletim, a gente traz uma etapa, já quase no final do boletim, em que a gente traz o coeficiente de mortalidade dos homens negros. E a gente conseguiu observar que os homens jovens, eles têm um coeficiente maior quando comparado aos homens brancos, principalmente na faixa etária de 20 a 29 anos, em que esse coeficiente de mortalidade ele é quase o dobro, né, nos homens negros em relação quando a gente compara os homens brancos. Camila, bom dia. Aqui é Guilherme Pierangeli. Bom dia. O que pode ser feito ou está sendo feito para mudar essa situação, para melhorar o acesso da população negra à saúde e inclusive coisas básicas de saúde, né? Que às vezes esse acesso não é tão amplo quanto deveria ser, né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem feito compromisso de produzir ações de saúde no território, na atenção primária de saúde, qualificando os profissionais para atender demandas voltadas à população negra. Então, a gente tem feito, no ano passado, a gente passou um ano capacitando as equipes na atenção primária de saúde, né, para o reconhecimento das vulnerabilidades dessa população. Então, a gente tem organizado o serviço pensando quais são as doenças mais prevalentes na população negra, como o profissional ele tem que abordar sobre a questão da autodeclaração da raça-cor. Então, hoje, a gente classifica as pessoas a partir da raça-cor com a autodeclaração. Então, a gente tem feito todo um trabalho de sensibilização, de capacitação, de acompanhamento das equipes de saúde para que a gente possa atender as demandas dessa população. Correto. Camila, nos ouve ainda? Sim, estou ouvindo. Está um pouco... Estou ouvindo. Hoje está com uma dificuldade aí, cortando um pouquinho.
Olhando para o boletim, observei que existem também análises sobre a mortalidade envolvendo mulheres negras. Esse recorte são durante o período de gestação ou no momento do nascimento dos bebês? Esse indicador, que chama razão de morte materna, ele olha todas as mulheres gestantes, né, dividir a mortalidade das mulheres, e o denominador são os nascidos vivos daquele período. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. E esse indicador, ele é muito importante porque ele vai dizer da qualidade e da vulnerabilidade da assistência à saúde dessas mulheres. Então, a mortalidade materna de mulheres negras em Campinas, ela apareceu maior quando a gente olha esses 5 anos que a gente avaliou. E a gente entende também o papel da Covid-19 na mortalidade das mulheres em Campinas, né? Dessas mulheres que tiveram a falecer por conta da gestação, do parto, durante o processo de parto e também no pós-parto. Em 2021, a gente teve um registro de 8 óbitos, né? E sendo 5 deles com mulheres que tinham positivado para a Covid-19. 3 dessas mulheres eram negras, né? 2 mulheres pretas e uma parda. Isso nos leva a compreender que não só uma questão de organismo ou DNA, mas a raça pode estar interferindo em como as pessoas reagem a alguns tipos de doenças. É isso? Eu acho que, assim, a gente não tem uma discussão, a gente não faz no boletim uma discussão sobre a questão genética, acho que a gente faz uma discussão sobre as condições de vida, né? À medida em que as mulheres negras, elas têm menores salários, né, menor escolaridade, elas não conseguem acessar, né, educação, saúde, o trabalho, né, a renda, elas estão expostas a condições de saúde que são piores quando a gente compara as mulheres brancas. E por então, isso, no boletim, a gente faz uma discussão sobre condições de vida. Condições de vida. Por isso que as políticas públicas poderiam, então, a partir deste primeiro boletim, serem direcionadas para tentar sanar essas questões? E isso é isso que estamos fazendo. Estamos olhando para as vulnerabilidades e estamos construindo planos de saúde que contemplem essas vulnerabilidades. E Camila, você citou essas vulnerabilidades, esses problemas, qual que é a principal prioridade nesse momento para a Secretaria trabalhar, né, nesse sentido de melhorar o acesso da população negra à saúde? Qual que é o principal problema hoje? Acho que a gente tem muitos problemas. Essa é uma pergunta bastante difícil. Mas no boletim a gente tenta sintetizar os principais temas. Acho que a gente precisa olhar para as meninas, né, para a criança e para o adolescente, né, para as meninas negras. A gente precisa garantir direitos sexuais e reprodutivos, né? Uma mulher, quando ela tem uma gestação precoce, que a gente chama, né, com 14 anos, 13 anos, 15 anos, ela está sujeita ao aumento da mortalidade, ela está sujeita a complicações no parto, ela está sujeita a ter uma gestação prematura, né? Então, tem um bebê que ele vai ficar mais tempo internado. Então, a gente precisa cuidar da juventude, a gente precisa cuidar das meninas e dos meninos negros. Acho que esse boletim ele vai dizendo da importância de políticas públicas intersetoriais, né? Porque a violência ela é um fenômeno complexo, né? Sua saúde ela não dá conta da violência. A gente precisa de ações intersetoriais, com assistência social, com trabalho em renda, com a cultura, principalmente com a cultura, né? Quando a gente pensa nos jovens, eu acho que as secretarias elas têm investido muito nessa população, né? Para que a gente consiga, de fato, atuar sobre esses indicadores. Porque na reportagem, infelizmente já constatamos isso diversas vezes, algumas jovens, bem jovenzinhas, já são mães e isso vai repetindo por gerações. Então, o cenário fica ainda mais complexo, hein? Sim. É uma questão educacional daí, talvez política pública no sentido de orientação? Sim, a gente tem hoje na Secretaria de Saúde um programa que chama Saúde nas Escolas, né? É um programa bastante importante, a gente tem investido bastante em conseguir fazer essa discussão com a escola, em chegar nesses jovens, né?
Esses jovens que eles precisam ter direito à educação, eles precisam ter direito à informação também, né? Quando um menino negro, uma menina negra, ele precisa trabalhar já muito jovem, né? A gente tem aí o aumento dessa vulnerabilidade. Então, a gente precisa garantir que esse jovem consiga frequentar a escola, que esse jovem consiga acessar informações adequadas para fazer boas escolhas, né? O futuro depende de boas escolhas, e porque é uma população, como você bem descreveu, num cenário de vulnerabilidade muito grande, com diversos fatores que interferem na saúde geral. E aí, política pública tem que vir realmente nessa construção. A gente aqui da CBN deixa o espaço aberto para que vocês possam divulgar, posterior a esse primeiro boletim, estas ações que vão definitivamente chegar na prática para a população, que é o que é importante. Camila, obrigada. Parabéns aos envolvidos aí pelo trabalho. Obrigada a vocês. Espero que todos acessem lá o portal da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem uma área específica para a saúde da população negra. A gente está fazendo um evento hoje, também discutindo a questão da saúde mental da população negra, né, e os efeitos psicossociais também do racismo, né, racismo estrutural. E aí todo mundo pode acessar o boletim lá, ele está bem interessante. A gente aceita também sugestões, né, e estamos abertos aí a dialogar. Correto, obrigada, viu? Até mais. A gente Bom conversou. dia. Bom dia. A gente conversou com a Camila Bello, que é gestora de informação e monitoramento de vigilância, trazendo aqui o registro, portanto, do primeiro boletim de saúde geral da população negra de Campinas. Repórter CBN.